Onde você perdeu a sua chave? Não sabe do que eu tô falando? Então vem cá que eu vou te explicar. Eu ouvi algumas vezes uma historinha que meu pai me contava, quando ele queria falar pra gente que a gente estava buscando resultados ou buscando mudar algo, mas fazendo a coisa aparentemente errada para mudar aquele algo. A história diz o seguinte, que uma pessoa perdeu uma chave. E aí ela estava buscando embaixo de um poste, ela estava num lugar bem grande, e tinha um poste de luz nesse lugar onde ela estava buscando essa chave, procurando ali pelo chão essa chave. E um amigo dessa pessoa chegou perto dele e falou: Ô fulano, o que você tá procurando aí? O que você tá campeando aí? Que eu quero ajudar você a procurar. E ele falou: cara, eu perdi a minha chave. Eu preciso entrar em casa e não consigo entrar porque eu perdi essa chave. Então eu tô buscando aqui nesse lugar que tá claro, embaixo desse poste, para ver se eu encontro essa chave. E o amigo perguntou, mas foi aí que você perdeu a chave, fulano? Ele falou, não, foi lá, ó, lá naquela escuridão, mas lá eu não consigo encontrar, porque lá eu não enxergo, por isso que eu tô procurando aqui. Quantas vezes nós estamos buscando mudar os nossos resultados, buscando a chave no lugar errado, querendo que a situação externa se modifique, querendo que algo diferente aconteça na nossa vida, mas nós estamos querendo que o externo mude sem que a gente mude, sem que os nossos pensamentos mudem, sem que as nossas atitudes mudem. Impossível, impossível mudar qualquer resultado na nossa vida sem que a gente seja outra pessoa, porque o resultado, seja ele em qualquer área da nossa vida, seja na nossa profissão, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em qualquer área da nossa vida. Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente não consegue mudar o resultado se não mudar a pessoa que criou aquele resultado. E a pessoa que criou aquele resultado, aquela situação, criou a partir de um ponto de vista, criou a partir de algum pensamento, criou a partir de algo que era verdadeiro para ela, criou a partir da consciência ou da inconsciência. Não dá para eu mudar o resultado se eu não mudo quem criou aquele resultado. Isso é buscar a chave no lugar onde você não perdeu. Porque toda mudança verdadeira para acontecer na nossa vida, ela tem que vir de dentro para fora. Porque quem cria as situações que eu vivencio sou eu, a partir de tudo que eu penso com mais frequência, do que eu falo com mais frequência, do que eu sinto com mais frequência, de todos os sentimentos e emoções que eu não cuido delas, de todas as memórias e informações que eu fui recebendo ao longo da vida sobre mim, sobre quem eu sou, sobre a minha capacidade. Quantos de nós, em algum momento da vida, ouviu que algo não era pra você? Ah, isso aí não é pra você. Ah, isso aí não dá certo, isso aí não funciona, isso é muito difícil. E a gente vai escolhendo acreditar ou tomar como verdadeiro o ponto de vista de outras pessoas sobre nós e sobre o que a gente é capaz de ser ou de fazer ou de ter. E aí, muitas vezes, nós nos paralisamos, deixamos de fazer algo que é importante para nós, porque alguém nos disse que aquilo não ia dar certo, alguém nos disse que aquilo era difícil. E a partir do momento que eu acredito que algo é difícil para mim, provavelmente aquilo será, porque o que eu acredito cria a minha realidade, cria aquilo que eu vou perceber e eu vou ver acontecendo na minha realidade. Porque o que eu enxergo no meu entorno, nas situações que eu vivencio, diz respeito aos pontos de vista que eu tenho. Porque tudo aquilo que eu fui aprendendo a meu respeito, a respeito da vida, ao longo da minha jornada de vida, vão moldando, se eu não estiver consciente e presente, vão moldando quem eu sou. E quem eu vou me tornando nessa jornada vai criando as cenas das situações a partir daquilo que é verdadeiro para mim. E se eu acredito verdadeiramente que nós estamos aqui para sofrer, para pagar, para tudo ser difícil, é dessa forma que a vida vai ser conduzida para nós, ou até nós. Mas a partir daquilo que faz sentido para mim. Então, meu convite com essa fala hoje, de você procurar a chave no lugar certo, é o que você pode fazer por você para mudar alguma situação que você quer mudar na sua vida. Quem você escolhe ser ou quem você precisa ser para que isso se torne uma realidade para você. Você quer... Quantos de nós às vezes quer melhorar as nossas relações, sejam elas no trabalho, sejam elas com companheiros, né? Entre casais, mas a gente fica acusando o outro, porque é o outro que me faz isso, é o outro que não funciona, é o outro que não faz direito, é o outro que isso, é o outro que aquilo, mas a gente quer que essa relação mude, mas fica olhando para fora, buscando culpados fora, buscando responsabilizar a forma como a gente se sente a partir do comportamento do outro,
ao invés de mudar quem a gente é. Porque se aquela relação você gostaria que ela fosse diferente, é você que precisa começar a ser diferente, ou fazer diferente, ou pensar diferente, ou perceber a situação de forma diferente. Porque as coisas só vão mudar, ou podem mudar no seu entorno quando você fizer diferente. Einstein tem uma frase que diz assim: insanidade é fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E eu acrescentaria nessa frase insanidade é você buscar resultados diferentes sendo a mesma pessoa todos os dias. Não vai mudar. Se você não der passos diferentes, não fizer escolhas diferentes para que a mudança aconteça em você primeiro, para depois ela reverberar no seu entorno, provavelmente essa mudança não vai acontecer. Enquanto a gente ficar esperando que o outro mude para que a nossa vida melhore, primeiro, a gente está entregando a nossa vida na mão do outro, dizendo, é como se a gente dissesse pro outro, faz o que você quiser dela, porque é você que manda, é você que me tira do sério, é você que me perturba, é você que me irrita, é você que não cumpre as coisas, é você. E enquanto a gente está apontando o dedo para lá, as coisas aqui não mudam, e o entorno e a situação também não mudam. Até porque eu ouvi uma vez alguém dizer o seguinte, vê se faz sentido aí pra você. Todas as vezes que eu aponto um dedo pra alguém dizendo você é o responsável por algo, tem pelo menos 3 dedos voltados pra mim. Isso traz pra nós a consciência de que as mudanças que a gente gostaria ou que espera ver na nossa vida, no nosso entorno, precisam começar por nós. Nós precisamos escolher e decidir buscar a chave no lugar certo. Buscar a chave no lugar onde a gente perdeu a chave. É só assim que a nossa vida, a minha e a sua, vai se tornar mais leve, mais fácil, mais harmoniosa. Você quer uma vida mais harmoniosa? Comece você a ser a harmonia nos ambientes que você está. Comece a você harmonizar tudo que você sente, tudo que você pensa. Porque o externo é sempre um reflexo do interno. As situações que a gente vivencia no nosso dia a dia são reflexos do conteúdo da nossa mente. Porque a nossa mente, ela foi condicionada muitas vezes a enxergar as coisas como difíceis, como complicadas, como problemas. O que é um problema? Se não é só uma situação que a gente precisa de alguma forma resolver. Mas a nossa mente vai dizer que aquilo é grandioso, que aquilo é difícil. Nossa, porque a nossa mente, entenda uma coisa, boa parte do funcionamento da minha e da sua mente é assim, quando ela se depara com um desafio, com uma coisa nova, com algo que ela quer fazer, ou o que está acontecendo no nosso entorno nesse momento, ela vai buscar respostas para aquilo a partir de coisas que nós vivemos lá no nosso passado. E aí ela sempre vai buscar uma resposta parecida com algo que a gente já viveu. Então, se em algum momento a gente quer melhorar uma relação, por exemplo, ela vai buscar lá no nosso passado quais relações a gente já teve, e não só o que a gente viveu e experienciou, mas o que a nossa família experienciou, no nosso entorno a gente experienciou, viu uma situação e tomou aquela como real e verdadeira. De repente no nosso núcleo familiar, algumas histórias de relacionamentos foram bastante desarmoniosos e aí inconscientemente a gente guardou como relacionamentos são desarmoniosos, relacionamentos são muito complicados. Viver 2 pessoas juntas, nossa, quantas vezes eu ouvi essa frase? Casamento é muito difícil, um relacionamento é muito difícil, porque são 2 pessoas muito diferentes querendo conviver juntas. Agora fala aqui pra mim, na sua família, não a sua família enquanto casal, mas a sua família de criação, a sua família, seus pais, irmãos, se é que você tem irmãos, são pessoas iguais, vivendo embaixo do mesmo teto? Ninguém é igual a ninguém. Isso não quer dizer que não pode dar certo, que não pode ser harmonioso, que não pode ser fácil, que não pode ser gostoso, entende? Quer dizer, por que a gente acreditou nessa informação de que é difícil 2 pessoas diferentes viverem juntas em harmonia é difícil? Quem disse que é difícil? Verdade que isso é uma verdade? Ou verdade que você comprou essa verdade de alguém? Ou verdade que você experimentou em algum momento essa situação e tomou aquilo como isso é real e verdadeiro e continuou replicando essas cenas, essas situações a partir do seu conteúdo mental, do que fez sentido para você, do que você comprou dessa realidade como verdadeiro. Nós compramos muita mentira dessa realidade. Ela nos ensina muitas mentiras a respeito de nós, a respeito da vida, a respeito de quem a gente pode ser, de onde a gente pode chegar, do que a gente pode ter, do que a gente pode escolher, do que a gente pode pedir. O universo é tão abundante, gente, e ele está tão disposto a
tornar a nossa vida muito mais fácil, muito mais leve, mas ele precisa da nossa escolha para isso. Então, meu convite aqui hoje para você é: pare de procurar a chave onde você não perdeu a chave. Comece a cuidar de você. Primeiro, porque se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. E ninguém tem realmente a obrigação de fazer isso para você. Esteja mais atento e observando seus pensamentos e seus pontos de vista. Porque esses pensamentos recorrentes é que estão criando, de alguma forma, as nossas ações. E as ações que eu tomo todo dia trazem os resultados que eu tenho, seja ele em que área for. Então, para eu mudar um resultado, algo que fora de mim, ou mesmo em mim, está me incomodando e eu gostaria que fosse diferente, eu preciso mudar as emoções, as sensações que estão ligadas àquele fato. Eu preciso mudar os pensamentos que eu tenho a respeito daquilo. Porque tudo aquilo que eu penso e eu acredito, de alguma forma, se torna uma sensação em mim, que me impulsiona para uma ação e que vai trazer um resultado. Então, não dá para eu mudar o resultado se eu não mudar a pessoa que está por trás desse resultado. E existem muitas formas disso, né? Entre elas, as terapias com as quais eu trabalho, por exemplo, os treinamentos que eu faço, que eu dou, que as pessoas me perguntam muito se tem como continuar esse estudo de tudo que eu compartilho aqui. Tem, então, se faz sentido para você, entra na minha bio aqui do Instagram, ou me chama, me manda uma mensaginha, que vai ser um prazer ser contribuição na sua vida, seja com as terapias, seja com os treinamentos, com os workshops, com as mentorias, que vão trazer um pouquinho mais de clareza para você e vão te empoderar a saber o que você sabe, te empoderar a ser um ser humano incrível e grandioso que você é e que muitas vezes você só se esqueceu disso. Então, se eu puder de alguma forma ser contribuição, me chama, tá bom? Isso faz muito sentido pra mim. Então, vamos lá, só pra gente fechar, encerrar esse assunto. Quantas vezes a gente fica buscando a chave no lugar que nós não perdemos? Ou seja, quantos de nós tá buscando mudar resultados fora de nós, sem modificar os nossos pensamentos, sem modificar as nossas sensações, sem cuidar das nossas memórias, daquilo que faz sentido para nós, sem questionar tudo que nós aprendemos até agora, se é a nossa verdade, se vem a partir do nosso saber, do ser divino, incrível e grandioso que eu sou, ou eu aprendi com alguém que era assim, tomei aquilo como verdade na minha vida e aquilo está se manifestando. Então, meu convite para você é: cuide de você. Cuide de como você tem se sentido ultimamente. E esteja cada dia mais presente, consciente, observando os seus pensamentos. Porque tudo aquilo que eu penso com mais frequência, eu sinto com mais frequência, de alguma forma vai se tornar minha realidade. E vai tornar minha realidade mais fácil ou mais pesada, mais cheia de alegria ou mais cheia de, talvez, de sofrimento. Mas tudo parte de você e retorna para você. Então, a única forma de você transformar a sua vida é transformando passo por passo. É um processo, não precisa ser assim, ó, da noite pro dia, e nem é. Não pensa vocês que minha vida tá pronta e perfeita. E olha que faz quase 20 anos que eu tô nessa jornada de olhar pra mim, de cuidar dessas emoções, de entender quem eu sou, de trazer o divino que está em mim pra agir no meu dia a dia. Eu não tô pronta e não vou estar nunca. Nós estamos juntos nessa jornada. A diferença talvez é que eu tenha começado um pouquinho antes que você. Então, meu convite é: comece por você, passo por passo. Cada dia escolhendo um pouquinho mais por você, cada dia escolhendo olhar para você com mais amor, sempre de forma gentil e carinhosa. Porque eu posso garantir para você, esse caminho é realmente muito libertador. Procurar a chave no lugar certo faz toda a diferença na minha e na sua vida. Beijo gigante do meu coração pro seu e até o nosso próximo encontro. Beijo!